Olá, seja bem-vindo ao CodeMob, o seu canal de podcast, onde nós tratamos de assuntos relacionados ao setor imobiliário e condominial. Roda a vinheta. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre o AVCB, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Só que antes de entrar na tratativa do tema, eu peço a você um favor. Você que ainda não segue nossas redes sociais, vai lá, siga o CodeMob. Siga o CodeMob no YouTube, Instagram, acione o sininho. Mais do que isso, compartilhe o link com as pessoas, pois isso ajuda na divulgação do nosso trabalho, ok? Então, feito essas considerações iniciais, vou passar aqui a palavra para o meu amigo, parceiro de longa data, Sidney Rodrigues, que vai apresentar aqui a nossa convidada de hoje. Com você, meu amigo. Pessoal, hoje a gente tem o prazer, e especialmente para mim é um prazer muito grande, estar recebendo aqui uma profissional extremamente qualificada, Sônia Galvão, gestora de negócios da empresa Incêndio Brasil. Sônia, é um imenso prazer ter você aqui, eu queria muito ter você aqui. Eu tenho que falar de você com o Rodrigo desde os primeiros rascunhos do podcast, e que bom que deu certo dessa vez, né? Olha, eu posso confessar que eu que estou honrada de estar aqui com vocês, sou fã do Sidney há muito tempo, Rodrigo, não fico com ciúmes, mas já conheço, a gente tem já uma relação de trabalho há muito tempo, de amizade também, né, Sidney? Sim. Já passamos de trabalho, então, para mim é uma honra estar aqui em nome de vocês, da CodeMob, da Inova, que nossa parceria é forte, mas eu estou muito feliz, muito obrigada, viu? Obrigado pela sua presença. Agradeço muito aí feliz. Também em nome do nosso escritório, de Jesus Silva, né? A gente até conversava há pouco, para quem não sabe, o CodeMob, ele surgiu, né, Cid, dessa parceria também de longa data que a gente já tem aí, o escritório de advocacia nosso, a administradora do Cid, sim. E a gente rascunhou há muito tempo essa ideia, né, Cid, do CodeMob, esse canal de podcast, para permitir receber pessoas aqui como você para somar bastante em relação a esses temas tão importantes aí, né? E nossa ideia é realmente pegar empresas de referência no mercado mineiro que realmente atuam de forma efetiva nos condomínios, né? Então, e o seu trabalho em todos os condomínios que a gente tem como cliente em comum, você sempre fez um trabalho muito primoroso, de excelente qualidade. Então, por isso que a gente está honrado de ter você aqui. Imagina a minha. Minha honra de estar aqui com vocês. E quero só frisar que do último podcast que vocês fizeram, só sobre o condomínio, abriu a minha mente demais para as questões condominiais. Olha. Graças àquele podcast que eu disparei para muita gente, eu recebi muitas ligações perguntando onde que eu converso com eles, como é que eu tiro mais dúvida. Eu falei, gente, podcast de mais de 1 hora. Então, eu fico muito feliz e agradecer por estar aqui e por aquele primeiro podcast que vocês me enviaram, que eu inclusive acompanhei no YouTube. Perfeito, para mim. Pessoal, aproveitando, a gente tem agora um Instagram do nosso podcast CodeMob, tá? E a gente também tá na plataforma do YouTube. Exatamente. Então, assim, se inscreva no nosso canal, faça comentários de possíveis temas que vocês queiram nos próximos podcasts, pra gente dar continuidade a esse trabalho. Isso aí. Então, hoje nós vamos falar sobre o AVCB, né, Sônia? Em linhas gerais, como você pode definir, explicar para a pessoa que está acompanhando nosso podcast, o que vem a ser o AVCB? Explica para a gente aí. AVCB. Auto de Vistoria ou Alvará de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Em Minas a gente chama mais de Auto de Vistoria, em São Paulo a gente é considerado como Alvará. Você vê a importância desse documento. Então o que é o AVCB? É um conjunto de medidas preventivas de combate a incêndio que em um projeto executado resultado nesse documento de extrema importância para edificações comerciais, familiares, né? Comerciais, residenciais. A única tipo de edificação que não precisa do AVCB é a unifamiliar. Estava até explicando aqui mais cedo. Casas que têm frente para a rua, isoladas das demais, né? Agora, edificações comerciais, residenciais, shoppings, condomínio de casas, todos precisam desse alvará. O AVCB, hoje, eu considero que seja um dos documentos mais importantes para qualquer edificação que tem pessoas, né? Comercial, residencial, multifamiliar. Porque hoje, sem o AVCB,
são muitas portas fechadas. O AVCB hoje ele abre portas. Depois nós vamos entrar mais no mérito do AVCB, o passo a passo, né? Correto. O que significa eu já expliquei, que é o alvará, né? Certo. Mas como chegar lá, quais as importâncias, não que é uma importância, são muitas importâncias para se adquirir o AVCB e quais são os benefícios e os malefícios de tê-lo ou não. Entendi. Mônica, Sônia, só para esclarecer, esse AVCB, esse auto aí, a pessoa, como é que funciona o passo a passo? Onde que ela dá entrada? Qual o profissional que ela tem que contratar? Como é que é esse passo a passo aí? Ah, tá. Vamos então começar do início. Toda edificação construída requer um projeto, seja ele arquitetônico, hidráulico, elétrico e não diferente o de combate a incêndio. Toda edificação, desde quando ela existe, tem que ter um projeto de combate a incêndio. Não sei se vocês já acompanharam, aí eu até fiz uns e-mails, eu não sei se vocês chegaram a receber, eu fiz uns e-mails mostrando como que eram os projetos de incêndio antigamente, feito no papel de seda, com régua, lindíssimos. Hoje em dia é tudo mais simples de fazer, né? O arquiteto tinha que ser, na realidade, um artista, né? Um artista lindo. Eu tive que era manual a coisa. Tirei umas fotos e mandei para alguns parceiros. Falei, gente, olha como que era o trabalho de fazer um projeto antes. Verdade. Hoje em dia, não. Então, funciona o seguinte. Toda edificação construída tem que ter os projetos em si e especificamente nós estamos aqui para falar do de incêndio. O projeto de incêndio ele é feito por um engenheiro, pode ser arquiteto, pode ser civil, pode ser qualquer tipo de engenheiro, mas que tenha a formação em segurança do trabalho e especializado em combate a incêndio. Esse engenheiro ele precisa ter cadastro tanto no CREA, que é o normal para qualquer engenheiro, mas também no Corpo de Bombeiro. Ele precisa ser credenciado ao Corpo de Bombeiro para assinar esse tipo de projeto. E esse projeto, ele é feito com base no tipo de construção. Se é comercial com lojas, é residencial, é mista, que a gente chama de classificação mista, que é quando é residencial com lojas. Então, esse projeto é feito por esse tipo de profissional. É um projeto que, de acordo com a área e com a classificação e também a carga de incêndio, aí os dispositivos de incêndio, eles variam de acordo com a classificação. Então, é feito um projeto, depois nós vamos entrar nesse detalhe. Uhum. Esse projeto é levado até o Corpo de Bombeiros. O bombeiro vai analisar esse projeto, aprovar. Depois desse projeto aprovado, que aí que vem as etapas, que a gente colocou lá 6 etapas. Projeto, aprovação do projeto com o Corpo de Bombeiros, análises técnicas que a gente chama de levantamento situacional no local, execução, aí tem outras demandas que são abrangentes, né? Uhum. Para que a gente consiga chegar ao AVCB. Entendi. Mas falando de projeto, é isso. É um projeto de incêndio feito por profissional especializado ou empresa especializada com o devido cadastro. É o Corpo de Bombeiro que aprova esse projeto. Depois, as próximas etapas, aí é do responsável contratante desse projeto. Entendi. Ou do condomínio. Entendi. E é muito importante, então, aí, né, que tenha um profissional que faça também esse diagnóstico preliminar, né? Exatamente. Estudo da área que vai ser objeto desse projeto, entender se é uma área comercial, área mista. Isso. É muito importante essa análise, esse diagnóstico prévio, né? Quando se tem uma edificação que já existe lá um projeto arquitetônico, é considerado projeto arquitetônico. No projeto arquitetônico diz-se que a edificação, qual que é o ramo de atividade da edificação, e aí parte dali. Uhum. Quando não se tem nada, aí é considerado um projeto que a gente chama de projeto do zero. Então é visitada a edificação, feita todas as medições, a classificação, e daí participar o projeto técnico. Existem 2 tipos de projeto. Projeto técnico, que é o projeto grande que a gente chama, que abrange extintor, hidrante e todas as outras demandas de incêndio. E o PTS, que é o projeto técnico simplificado, que são áreas comerciais ou residenciais menores que 900 metros, que entram só os sistemas básicos, que é extintor, luminária, placa. Esse projeto simplificado, então, depende aí também Depende da área e da classificação. Área, né? Da classificação. Exatamente. Por exemplo, questões condominiais, os condomínios enquadra nesse simplificado ou não? Ou depende? Não, depende. Por exemplo, vamos colocar um exemplo de um condomínio de 4 andares, que tem ali 700 metros de área construída. Menos de 900. Ele entra no PTS. Apesar de ser uma edificação multifamiliar, ele tem ali a área menor e o risco menor, porque geralmente esse edifício de 4 não tem loja, não tem nada. É uma garagem ali, que tem os pilotis, né? Sim. Ele tem ali a garagem, 3 ou 4 andares para cima, aí entra-se nessa classificação. Uhum. Aí o AVCB é muito simples. Simplificado nesse caso, Simples né? Porque o contratante tem que colocar geralmente guarda-corpo, corrimão e guarda-corpo, isso é uma coisa muito importante.
Os extintores, as luminárias e as placas, chamar a vistoria, paga uma taxa mínima e é liberado o AVCB. Em alguns casos, com área menor que 900 metros, que vamos supor que seja uma loja, né? 200, 300, o Corpo de Bombeiro nem vistoria, que é o tal do PTS. Sim. Quem assume a responsabilidade da emissão do AVCB ou do CLCB, que agora tem uma classificação nova para edificações até 200 metros, tem o CLCB. Que também é um procedimento mais simplificado, né? Muito simples. Não, a gente tem que voltar um pouquinho, porque tem lá até 900 metros e tem até os 200 metros, que é o CLCB. Então, quem assume a responsabilidade de liberar esse documento é o próprio responsável técnico. Vai fazer um laudo, dizer lá para o Corpo de Bombeiro, depois de conferir. Nós conferimos, né? Que está tudo certo, está tudo instalado e o bombeiro libera, então, o documento. Perfeito. E, na verdade, Rodrigo, essa questão do AVCB, ela é só uma etapa final, uma conclusão de toda a questão do projeto de incêndio, né? De prevenção e combate a incêndio, não é isso? O AVCB é o resultado, que nós vamos falar aqui, de todo um processo. Sim. Eu garanto para vocês que parece simples, Não é. mas não é. Não é mesmo. Verdade. É bem complexo, existem questões técnicas muito específicas. Vocês, assim, só para... Posso fazer assim, uma explicação rápida? Sim, por de favor. todos os processos? Vamos considerar um prédio antigo, que lá atrás teve algum projeto e esse projeto desapareceu no tempo aí. Porque o acervo do Corpo de Bombeiro, depois que eles digitalizaram, nós encontramos projetos hoje só a partir de 2009. Nós não encontramos mais projetos antes de 2009. A edificação tem 40 anos, então projeto anterior a 2009, a gente procura projeto no bombeiro. Não encontra o projeto. O que a gente faz? Projeto do zero. Então a gente vai até o Isso local. é muito comum, né, Sônia? Nossa, vamos colocar de 100, Edificações mais 90. antigas. 90. Exatamente. Depois nós vamos falar também sobre o que nós achamos, depois de trabalhar aqui, eu trabalho em Belo Horizonte desde 2012 e em São Paulo há 21 anos. Certo. Somando os dois aí dá 21 anos no mercado nessa área. Então vamos supor, vamos dar o exemplo aí de um processo do zero. Vai no prédio, procura, tem projeto? Não sabemos. Então, nós vamos fazer o que a gente já fez muitas vezes, né, Sidney? O FAT, que é o Formulário de Atendimento Técnico. Esse documento ele é encontrado lá no site do Corpo de Bombeiros. Então, nós pegamos todas as características da edificação, preenchemos esse documento. O responsável é o Sidney. O Sidney assina esse documento. Nós, então, protocolaremos esse projeto lá no bombeiro. Esse protocolo pode ser feito, antigamente era físico, né? Hoje em dia pode ser feito por e-mail. Protocola, aí depois de 30, antes era 10, agora 30 dias o bombeiro tem para responder. O que é essa resposta? A gente cria lá, olha, a edificação tal, localizada tal, no endereço tal, quadra lote tal, CNPJ tal, requer uma pasta para cópia do projeto. Corpo de Bombeiro, procure o projeto de incêndio que nós queremos uma cópia. Depois de 30 dias o bombeiro responde. Foi localizado. Foi localizado o processo número tal físico. Aí a gente liga para o bombeiro, faz um agendamento. Olha, nós vamos aí, o representante tal, no dia tal, para fazer a cópia dessa pasta. Nós estamos colocando a situação que foi encontrada. Depois a gente vai voltar para que não foi encontrado. Aí a gente vai até lá, pega aquela pasta enorme, né? Com aquele monte, com CD, com disquete. E faz cópia. Isso mesmo. Disquete. Eu sou da época do disquete. Oh, meu Deus. Faz a cópia e volta e fala, olha, entrega pro engenheiro. É isso que eu tenho. O que o engenheiro faz com aquilo? Nada. É só para tomar conhecimento de causa mesmo. Sim. O que ele tem que fazer? Ele vai usar aquilo só como referência. Porque depois de muito tempo no bombeiro, muitas vezes a edificação já passou por alterações de layout, até mesmo de populacional. Às vezes é um prédio lá que, quando foi entregue, tinha 3, 4 ocupantes. Hoje tem 500 pessoas ocupando prédio. Mas então, esse projeto inicial serve para vocês terem uma base. Só base até para revisar o que precisa ser layout. ajustado. Isso. A gente usa só para olhar layout. Isso. Mas mesmo assim a gente vai lá, confere tudo. Vamos partir do princípio que o projeto foi encontrado antigo. Então esse projeto ele tem que ser atualizado. A gente chama de substituição de projeto. Esse projeto é considerado porque ele tem um número protocolado lá, né? Então, esse projeto será analisado, nós vamos criar uma nova situação em cima desse projeto. Vamos supor que o projeto tenha 20 anos atrás. Há 20 anos atrás não eram desenhados em projeto de incêndio as luminárias de emergência, as sinalizações de rota de fuga, como é hoje. Certo. Então, nós vamos atualizar as normas técnicas em cima desse novo projeto.
A gente só pega a pasta lá porque muitas vezes o contratante fala assim, se tem um projeto, nós queremos. E ele tem esse direito, é dele. Então a gente pede para fazer a cópia da pasta, mas aquilo ali é só para ter como documento mesmo. Então é começado um processo do zero. Faz todo o desenho do projeto. Aí, classificação. O projeto lá, a edificação foi entregue em 2000. Nós estamos em 2025. Há 25 anos atrás, esse prédio já foi ocupado de outra forma. Várias classificações. Lá dentro tem clínicas, tem lavanderia nas lojas, tem dentista. São diferentes, né? Para cada caso, uma situação. Então, tudo isso é feita a classificação. Comercial, C1, D2, que é o residencial. Tem a tabela, né? Isso. Indicativa. Vamos supor, tem no centro de Belo Horizonte, tem muitas edificações, eu não tô saindo do assunto não, só para vocês entenderem, que as classificações, elas podem se juntarem de várias maneiras. Então, ela pode ser só comercial, pode ser residencial com comercial, que é o mesmo, que é o A2C1. Ela pode ser comercial, misto e mais residencial. Existem galerias no centro de Belo Horizonte que elas têm residencial, Sim. galeria, Sim. com apartamentos dentro das lojas ali. Sim. Então, é assim, é bem diversificado. Então, atualiza esse projeto de acordo com a nova classificação da edificação, confere isso com o cliente, vai hidrante, não vai hidrante, e aí, vamos supor, tem condomínios também que há 20 anos atrás não se desenhava o hidrante, porque era aquela edificação antiga. Quando a gente vai fazer lá o projeto, que chega e fala pro proprietário, fala, tem que ir pro responsável, vamos chamar assim, né? Temos que fazer a instalação de hidrante, vamos colocar. Eles ficam bravos. A culpa não é da gente, é das normas, da classificação que eles têm, da população que tem no prédio para ser protegido de alguma forma, né? Então, resumindo, projeto protocolado no bombeiro aprova esse projeto. A gente volta lá no comecinho. O bombeiro aprovando, nós vamos até o local fazer a conferência. Vamos supor que o prédio só tem hidrante. Aí nós vamos instalar um sistema de bomba, que lá há 20 anos atrás não era projetado sistema de bomba, hoje já tem o sistema de bomba em cima da classificação de altura. Não preciso de bomba que eu vou usar a gravidade. Não, a norma diz que sistema de bomba é instalado com altura X para baixo ou para cima ali, tem que instalar o sistema de bomba. Então, depois que é passado por tudo isso, que o projeto é aprovado, aí é que vem os problemas, né? Executar, uma obra de execução de incêndio não é uma obra barata. Sidney, tá aí de prova. Se for muito barata, desconfia. Se for muito barata, desconfia. Não é uma obra barata, porque os sistemas são caros. A tubulação, tudo que você instala dentro de um projeto de incêndio hoje tem que ser anti-chamas ou galvanizado. Tubulação de hidrante galvanizado, se for instalar uma lumináriazinha ali naquele canto, tem que ser com tubulação galvanizada ou anti-chamas. Pode ser em PVC, mas tem que estar escrito lá anti-chamas. Não pode ser de qualquer jeito fazer uma canaleta. Respeitando uma especificação técnica. Não, tem isso? No projeto ele te mostra lá onde será instalado, como vai ser instalado, a altura, a especificação técnica, o tamanho, é tudo. São muitos detalhes. Então, a parte de execução é burocrática. Depois, aí fizemos tudo, instalamos tudo. Aí o cliente fala, acabou. Eu falo, não. É residencial, nós temos que fazer o teste do gás. Mas eu fiz o ano passado, não. Tem que atualizar. Para o AVCB, mesmo que você tenha feito o ano passado o gás, a norma fala que é 5 anos, né? 5 anos. Mas o Corpo de Bombeiro de Minas Gerais, exige, felizmente, porque eu acho isso muito válido. Sim. Porque não se brinca com gás, né? Tem que fazer o teste de tanqueidade naquele ano para poder entrar com um pedido de AVCB. Então, é teste de gás. Acabou? Não. Calma aí que agora tem o treinamento de brigada de incêndio. Brigada de incêndio. Aí faz o treinamento. Eu tô falando assim de uma forma muito resumida, né? Projeto, execução, brigada, gás, taxa de vistoria. Taxa de vistoria é calculada por metro quadrado. E aí o bombeiro vistoria libera ou não o AVCB. Depois nós vamos falar as ressalvas de liberar ou não. Quais são os impactos durante a vistoria. Não, inclusive, durante a própria vistoria do Corpo de Bombeiros, ele pode exigir coisas que ele não tinha exigido no projeto inicial, né? Boa, Sidney, essa é uma ótima pergunta. Você não fez uma pergunta não, mas eu vou levar com uma pergunta. Isso a gente vê muito não isso é? lá. É o seguinte, o pessoal fala assim, olha, o projeto tá aqui, foi executado igual, e o bombeiro chegou aqui e negou. Pediu. Porque na legislação existem as leis federal e estadual. Federal 13.425, estadual 14.130, que fala o seguinte:
O Corpo de Bombeiro, ele tem 2 vistorias. Uma que é analisar o projeto ali, No papel. com o olhar do engenheiro, que foi lá, desenhou e levou para protocolou para analisar e se era aprovado. Sim. E uma no local. Tá certo, né? No projeto lá tá desenhado que eu tenho um ponto de hidrante ali e que só. Aí tem a portaria lá, não tem nenhum tipo de equipamento, 10 metros até chegar no hidrante, não tem nada. Aí o bombeiro chega lá e fala, olha, de acordo com a legislação, seu projeto não tem, mas eu quero um extintor aqui, quero uma luminária, porque eu tenho que ter a cobertura. Aí o cliente, não, mas tá na legislação, ele pode fazer isso. Não, mas ele tem que ir de acordo com o projeto. Quer discutir. E eu sou fã do Corpo de Bombeiro número 1. Eu acho que eu sou a primeira da fila. Eu nunca discuto com o Corpo de Bombeiro. Se ele falar, quando a gente faz vistorias, né, Cid? Se ele falar assim, preciso de 10 luminárias, aqui só tem um, eu falo, não anota esse cliente meu, não. Não anota nada. Enquanto você vistoria outras áreas, eu instalo as 10. Eu levo a equipe inteira para instalar e fico lá à disposição do bombeiro. Se ele, qualquer coisa que ele falar, vou anotar, eu falo, não anota. Vistoria outras áreas, quando você voltar, tá instalado. Então é assim, o bombeiro pode, e ele faz isso mesmo, é o dever dele, né? Contestar algumas coisas que estão aprovadas no projeto que eles pedem para colocar para mais, nunca para menos, Entendi. sempre para mais. Ô, Sônia, deixa eu te fazer uma pergunta. Hoje, existe, a gente percebe assim, né? O AVCB em Minas segue a legislação estadual, a gente tem a legislação federal também, que regulamenta e tal. Mas o que você percebe assim, na prática? Estado de São Paulo, existe uma facilidade maior em relação à regularização do AVCB? Como é que você percebe isso? Ou mais ou menos parecido? Boa pergunta. Essa era uma pergunta que eu estava torcendo para vocês me fazerem. Sabe por que em Minas é muito devagar essa questão da regularização para o AVCB? Porque o Corpo de Bombeiro só visita em 2 situações. Entendeu? O bombeiro só vistoria. Por chamado formal de vistoria, que é esse processo que eu acabei de falar, projeto aprovado, executado, treinamento, gás, vistoria vai lá e libera o AVCB. Ou por denúncia. Às vezes o próprio morador tem uma pessoa deficiente, né? Isso não é raro de acontecer, e vê que tá faltando ali o corrimão, acabou a energia do prédio, o prédio fica todo escuro, aí eles veem a necessidade de ter iluminado de emergência e vão lá e denunciam. Eu chamo de tiro no pé. Porque ao invés de chegar e fazer uma reunião, fazer um acordo, né, entre eles, ó, gente, vamos fazer a vistoria da eu vamos instalar aqui devagarzinho as luminárias, depois a gente entra com a parte de execução dos itens maiores. Tudo tem que começar com um projeto. Mas a maioria instala lá de qualquer jeito. Mesmo assim, olha, é chegar num acordo. Gente, vamos alinhar aqui, vamos tratar desse assunto que é importante, que é bom para todo mundo. Aí entra com a denúncia. Quando entra com a denúncia, aí começam os problemas. Esse assunto eu quero muito começar do zero. Corpo de Bombeiro, vistoria nessas 2 situações que eu já falei. E por um acaso, uma senhora resolveu denunciar o prédio dela porque tá faltando um corrimão de um lado. Tiro no pé. Por quê? Bombeiro vistoria, porque o bombeiro é obrigado, quando ele recebe uma denúncia, ele vai ali até 10 dias, né? E vistoria. O que o bombeiro olha ali superficialmente? Ele verifica que tem extintor, luminária, pode ter o que for. Ele vai pedir o quê? O AVCB. Ele vai falar, o AVCB. Aí ele vai escrever lá, não foi apresentado o AVCB, escreve na maioria dos casos que não o condomínio ali, vamos supor que seja um condomínio, não apresenta risco iminente de incêndio, mas que o condomínio tem 10 dias para apresentar. O que é impossível de se providenciar depois dessa denúncia. O condomínio tem 10 dias para apresentar um cronograma, que é a resposta daquele. O bombeiro, quando ele visita, ele faz o quê? Ele deixa um boletim, boletim de ocorrência. Né? É um boletim de ocorrência. No boletim, lá nas pequenas linhas, está escrito resposta ou recorrer 10 dias. Aí, nós auxiliamos nossos clientes nisso e a gente não tem custo. Tem uma pessoa no escritório só para ajudar os clientes nisso, quer recorrer. Então, o bombeiro notifica, 10 dias o cliente tem para recorrer. O que é esse recorrer da primeira notificação? É dizer para o Corpo de Bombeiro, por meio do FAT, Sidney já conhece, nós já fizemos muito isso, né, Sidney? Dizendo para o bombeiro quais são as ações do condomínio para atender aquela demanda que o bombeiro requeriu ali por meio do boletim. Ou seja, apresentação no cronograma, vamos dizer assim. Vai apresentar um cronograma. Então, o que eu digo? Olha, senhores, né? Corporação tal, senhores tal. Recebemos o boletim número tal, como é que chama? CIDS.
REDS. REDS, Perdão. É REDS. CIDS é onde a gente consulta o boletim. Recebi o REDS tal, a gente coloca lá bonitinho, recebi o REDS no dia tal, pelo sargento tal, no horário tal, e fomos notificados para que possamos entrar com o projeto ou com o pedido de vistoria, a gente já coloca assim, para que possamos solicitar o pedido de vistoria, essa é a resposta, tá? Precisamos de 30 dias para elaborar, contratar empresa especializada e elaborar um projeto. Precisamos de 90 dias para executar as demandas de alto peso, né? Que são hidrantes, vamos supor que seja esse o caso. Precisamos de 15 dias para treinar a brigada. Precisamos, e a gente ainda coloca lá, a maioria dos condomínios pedem para a gente colocar. E precisamos de 180 dias para arrecadar a verba. O dificultador nos condomínios é justamente isso, né, Sônia? Porque além de tão bonitinho quando eles falam isso. Contratar a empresa e executar, você precisa de todo um prazo para convocar a assembleia, apresentar a cotação de orçamento para os condôminos, definir um planejamento financeiro para que isso seja resolvido. E aí, mediante isso, definir também um cronograma de execução mediante a arrecadação. Exatamente. Né? Eu creio que a arrecadação é um dos pontos principais dos condomínios, porque as pessoas são pegas de surpresa. Com certeza. Né? Chega lá, o bombeiro bateu aqui, e depois a gente vai falar das consequências da não resposta, do não envio do FAT. Tudo isso tem consequência, porque é assim que funciona. A pessoa acha que VCB é um negócio tão simples. Não é. Quanto mais a gente vai entranhando nesse assunto, vocês vão entender o quanto isso é complicado. E então, um dos agentes aí, né, vamos dizer assim, além fora do Corpo Bombeiro, né, que integra também essa cadeia, né, é o próprio Ministério Público. Talvez aí já tô adiantando um assunto que você talvez ia falar, mas é importante, que eu vou chegar lá também. O Ministério Público é a última ponta do pavio. Exatamente. Aí, tão por meio de uma ação, quanto o Corpo de Bombeiro. Isso. Por meio de uma ação civil pública, né? Ele tem legitimidade também para obrigar, né, o responsável a regularizar o AVCB. É o que você falou, né? Chega a ser a última etapa, né? Última etapa. O Ministério Público, no meu ponto de vista, ele atua assim. O último recurso. O bombeiro tentou, multa 2 vezes, aí entra no tal do alerta vermelho. Aí vai para o Ministério Público. É o bombeiro dizendo para o Ministério Público, olha... Esse aqui, tentei, notifiquei, eles pagaram as multas, mas não fizeram nada. Aí o Ministério Público... Aí é que começa o grande problema. Tudo é uma questão de... São problemas, mas tem soluções. É que as pessoas têm que entender esse processo para não ficar no escuro. Esse podcast de vocês aqui, gente, é tão importante. Vocês não têm noção quanto... Eu tô feliz de estar falando disso aqui, que as pessoas, elas não têm noção do quanto conhecer o assunto... traz para ela soluções com um pouco mais de leveza, sem pesar tanto, até no financeiro dos condomínios. Ô Sônia, mas a questão nesse processo todo que você está explicando é o seguinte, quanto mais o tempo vai passando e não se dá um encaminhamento para isso, mais oneroso vai ficando. Com certeza. E isso gera um dificultador. Estou falando na questão dos condomínios, né? Que você precisa depender da arrecadação geral dos condôminos para que se execute. A gente tem casos em comum de clientes que teve que ter a intervenção do Ministério Público para que isso fosse dado seguimento e concluído, né? A gente podia pegar, sem nomear, esse caso, do começo ao fim, que eu acho que vai ser luz para muita gente. Um case que com certeza deve estar passando pela mesma situação e às vezes não sabe o que fazer. E nós estamos aqui para isso, né, Cid? Então é assim, funciona assim. Vamos contar o caso desse condomínio, que ele com certeza vai responder muitas perguntas que estão aí escondidas nos caderninhos de vocês. Funciona assim. O condomínio foi notificado, ele foi denunciado, não foi? Ele foi denunciado. Ele foi denunciado. Sim. Um dos, porque nós não trabalhamos só com um nesse sentido, nós trabalhamos com muitos. Então vamos pegar um, que está na sua mente e na minha. O condomínio foi denunciado, o corpo de bombeiro bateu lá. O bombeiro bateu lá, não tinha nada. Recebeu a primeira multa. Isso. Não pagou. O que fizeram? Enfiaram na gaveta. Então, vamos, para o pessoal entender melhor, como é que funciona a questão da denúncia. O bombeiro vai lá para conferir se aquela denúncia tem fundamento.
Denunciaram assim, olha, o meu prédio não tem nada de incêndio. Vamos combinar que seja assim, né? Não tem nada de incêndio, eu tô com medo, minha mãe idosa aqui e tá aqui. Se pegar fogo aqui, porque eu já escutei isso. Se pegar fogo aqui, nós morre tudo. Usando o português popular, é assim que ele sabe, né? Se pegar fogo aqui, nós não tem nem como correr. Eu acho isso fantástico. Aí o bombeiro foi lá, fez o papel dele. Notificou, o bombeiro notifica e dá um prazo de 60 dias. No 71º, é 60º, né? 60º. Abafa o caso, apaga. No 61º dia, o bombeiro vai colocar o condomínio no radar para ser vistoriado novamente, para cobrar aquele prazo do primeiro. Deu 60 dias, o bombeiro viu que ninguém se movimentou. Recebeu a denúncia, colocou na gaveta, não é assim que a maioria faz? Colocou na gaveta e ficou por isso mesmo. Não, o bombeiro vai esquecer. Não esquece, não. Eles são profissionais, estão aí para isso. Situação, né? Graças a Deus. Então o bombeiro volta lá e fala assim, não pagou a primeira multa, não fizeram nada, tá aqui a segunda multa dobrada, que é a primeira multa dobrada. Uhum. Aí eles não pagam, né, gente? Paga, não faz nada, põe na gaveta. Vai dar nada, não. Aí o que acontece? Isso tudo acontece ali nos bastidores, entre o Corpo de Bombeiro e o Ministério Público. Então, o bombeiro informa para o Ministério Público, olha, essa edificação já recebeu a primeira multa, recebeu a segunda multa, não fizeram nada e continua irregular. E nesse meio tempo, vai que acontece um incêndio, né? Um incêndio banal ali. Aí é que o negócio reforça, fica feio lá para o Ministério Público. Aí o Ministério Público, fazendo o seu papel, vai até a edificação e fala o seguinte, olha, vocês têm 30 dias, né? 30 dias para regularizar. Vou contar um caso que recentemente nós fomos chamados para intervir, né? O Sidney e eu, lembra disso, né? Para intervir numa das edificações com o Ministério Público por conta de prazo. Sim. Só lembrando que a gente já trabalhou nessa mesma situação mais de 10 vezes. Lembra disso? E aí a gente, ao invés de reportar para o Corpo de Bombeiro, lá vai a gente também se reportar para o Ministério Público. Então, o que o Ministério Público fala? Olha, você tem X dias. E nesse modelo que nós estamos falando, o condomínio tem que providenciar projeto, depois execução, e depois treinamento, e por último, a vistoria. Como isso não aconteceu, o Ministério Público chegou e falou o seguinte, ninguém fez nada? Então, vocês têm que me pagar aqui, ó. Vamos jogar aí um valor, né? R$ 1.500 de multa por dia. Aí, a Incêndio Brasil, com a administradora do Sidney Nova, a gente fala, não, vamos trabalhar em cima disso. Vamos, então, entrar com a responsabilidade técnica. Isso é possível? É possível. O RT tem que fazer um agendamento lá no Ministério Público, com a pessoa responsável, a notificante, dizendo que vamos dar um jeito aí de parar essas multas, porque agora nós temos uma pessoa que é responsável técnico por esse projeto e as ações serão essas. O mesmo cronograma que lá atrás poderia ter sido feito com o Corpo de Bombeiro para ganhar prazo, o Ministério Público já é mais complicado. Uhum. Porque o Ministério Público pode negar. O bombeiro, ele dá 3 prazos, né? Ele pode considerar só até 3 prazos. Depois disso que vai para o Ministério Público também. Mas até chegar no Ministério Público é muita água debaixo dessa ponte. Então, a gente tem que intervir, aí o prazo fica curto, a gente fica sufocado porque não tem para onde correr. Então, assim, aí entra nós, né, para tentar defender o condomínio. O negócio é tão sério, porque tem um condomínio que você não conheceu, infelizmente, mas ele foi multado pelo Ministério Público, R$2.000 por dia, chegando a quase R$300.000. Eles tiveram que pagar por conta tudo era reunião. Precisamos de verba para fazer, tudo era reunião. E eu posso contar esse caso rapidinho, mas sem nomear ninguém? Uhum. Eles queriam comprar um tapete de R$75.000 e as reuniões estavam focadas em cima daquele tapete. Esqueceram as multas do Ministério. Pois é, aí você vê quais são as prioridades do condomínio, né? Pra você ter uma ideia, Sônia, a gente tem um cliente em comum, Rodrigo e eu, que o condomínio está também nessa situação extremamente grave, né? Exatamente. É porque é o que você disse há pouco, né? Tem toda uma etapa. Primeiro o Corpo de Bombeiros, né? Faz a notificação, te dá uma oportunidade, te dá uma oportunidade de apresentar o cronograma.
Depois, mais à frente, o Ministério Público também. Não tendo uma solução para o caso, aí nós temos a figura da ação civil pública, né? Que o Ministério Público ingressa com uma ação, né? Uma ação civil pública, consegue uma liminar para aplicação de multa diária. E a gente percebe que, na prática, o condomínio, muitas vezes, por dificuldade da administração, né, do síndico, do próprio envolvimento dos condôminos, né, a gente percebe que muitas vezes isso fica travado ali, né, porque não é barato também, não é barato. O síndico, por vezes, ele também não consegue encabeçar um projeto sem essa participação dos condôminos. Exatamente. Então, em se tratando de condomínio, eu acho que o grande, assim, problema, grande agravante aí, está relacionado a essa mobilização dos condôminos, entender a prioridade do condomínio, né? Entender que o AVCB é uma prioridade, né? Até porque nós falamos no nosso podcast anterior, uma das obrigações que toca o síndico é a contratação de seguro predial, e a gente sabe que sem o AVCB, o condomínio não consegue regularizar o seguro predial, é um Lei problema, 14.130. né? Pois é. Então, assim, é uma série de problemas, que o AVCB, a ausência do AVCB, traz aí para o condomínio, né? Ô, Rodrigo, mas eu vou um pouco além, assim, eu acho que o maior dificultador e que é o que impede muitas vezes de startar todo esse processo é o não conhecimento do síndico com relação às questões técnicas que envolve esse processo e a necessidade da edificação. Vou além ainda. Eu sempre falo assim para os nossos clientes, né? Eu falo, olha, mas é muito caro fazer esse processo. Mais caro ainda é não fazer. Com certeza. Porque você vai deixar de investir um valor nas pessoas, no condomínio, no patrimônio, né? Comum ali de todos. E futuramente você vai ter que pagar taxas para órgãos públicos, além da ainda obrigatoriedade de investir no condomínio. Ou seja, você vai pagar 2 vezes. Então não é melhor começar e fazer agora devagarzinho e fazendo, do que deixar o negócio entornar, como diz o mineiro, Sônia, embolar. E mais do que isso, a questão da obtenção da AVCB envolve um resguardo das famílias que estão envolvidas naquela edificação residencial, vamos supor. Você está cuidando de toda uma questão de segurança dos próprios moradores. Não só isso, Sidney. Esse assunto também eu acho importante. Não só a questão de segurança, que isso é uma obrigação legal do síndico proporcionar segurança aos moradores. Se ele não está ali para fazer isso, ele que não fique como síndico. Exatamente. Dá o papel para quem tem esse, né? Que tem essa capacidade de tocar. Eu falo hoje que se eu não trabalhasse com incêndio, que é a minha paixão, adoro, eu jamais seria síndico. Não seria. Deixa eu até fazer um alerta aqui. É muito sério ser síndico. Vou até pegar um gancho aqui e fazer um alerta. Você que é síndico, subsíndico, está aí à frente da administração do condomínio, nós estamos alertando aqui a responsabilidade do síndico junto às áreas comuns do condomínio. Então, a regularização da AVCB é extremamente importante. No caso ali, né, de uma situação de incêndio, o síndico responde criminalmente por tudo isso. Civil e criminal. Civil e criminalmente. Então, veja bem, se você é síndico, fique atento, regularize o AVCB do seu condomínio aí. É importante frisar isso, né, Rodrigo, sabe qual que é a maior justificativa nos condomínios com relação a não tratar aquilo como uma prioridade? Não, o prédio tem seguro de incêndio. Tem Esse é um caso muito interessante. Eu gostaria que todos os síndicos soubessem. Eu sei que esse podcast vai alcançar muitos. Eu vou trabalhar por isso também, porque eu quero que eles saibam. Dei muita palestra no Sindicom, junto com o Corpo de Bombeiro, consegui, né, alcançar muitos dos síndicos, mas a maioria ainda não entende a importância disso. Vamos supor, o síndico, ele responde civil e criminalmente. Ser síndico pra mim, é uma profissão extremamente perigosa. Sem dúvida. Você não tem noção. Olha o que aconteceu lá na Boate Kiss. Eles estão presos. Estão presos. O síndico não é diferente, não. O síndico responde ali pelas vidas que estão ali dentro. Sem dúvida. O que falta, infelizmente, é conhecimento. As pessoas falam, mas do seguro. Lembrei. Seguro. Tem uma empresa que eu conheci aqui, não vou nomear ninguém não, mas tem uma pessoa muito inteligente, que eu inclusive sou muito admiradora dele. Ele enviou cartas, ele sabe do que eu tô falando. Ele enviou carta para todas as seguradoras de Belo Horizonte, perguntando. Eu tive a honra de ver essas cartas, só não tirei foto porque ele não deixou.
Perguntando nas cartas, assim, existe pagamento de apólice de seguro sem o AVCB? Ele recebeu de todas as seguradoras de Minas Gerais, de onde ele abordou, que eu acredito que foi em Belo Horizonte. Por unanimidade, não. Então o síndico está mais preocupado de pagar ali um seguro. Mal sabe ele que a primeira coisa, que Deus livre que nunca aconteça, né? Porque se a gente faz seguro é para não usar, né? A seguradora vai pedir. Primeira coisa que a seguradora vai pedir é o AVCB. A regularidade ali do condomínio, né? Resguardado em quê? Na lei federal, nas leis federal e estadual, porque lá fala, o seguro é obrigado a cobrir, desde que as normas e as instruções técnicas baseadas na legislação aplicada no projeto acontecendo estejam instaladas e resguardadas por uma RT. Exatamente. Que quando é liberado o AVCB, é emitido uma RT de execução que cobre o condomínio por 5 anos. Ô Sônia, agora mudando um pouco o foco aí do condomínio, outra situação que a gente observa também, que a ausência, a irregularidade do AVCB gera um grande prejuízo, é no caso de locação, né? A gente percebe que às vezes o locatário, ele preocupa-se com ponto, preocupa-se se aquela loja, lugar vai atender ou não, mas por vezes esquece de avaliar o AVCB, o ABITS, e muitas vezes ele não consegue exercer a atividade profissional dele ali por falta desse AVCB, por falta do ABITS, não consegue, passa a ter uma situação irregular frente ao município. Então, assim, o AVCB é importante também nesse ponto para quem explora um comércio, né? Exatamente. A Incêndio Brasil, recentemente, nós decidimos que a gente ia mudar. Nós fomos, Sidney, sem brincadeira, nós fomos em 11 prédios que a gente queria ocupar algumas salas, né? Para dissipar um pouco as equipes, colocar em endereços diferentes, mais próximos dos nossos clientes. Alguns pontos. Essa era a ideia, colocar pontos. Nós não encontramos prédio com AVCB e sem brincadeira, nos que nós fomos, um tinha AVCB vencido e a gente falou, precisamos renovar porque nós temos cadastro no Corpo de Bombeiro, a gente tem que entrar lá com o novo endereço, com o número do AVCB. Eu tenho que validar essa informação lá. Não tinha, ele falou, não, nós vamos renovar isso aqui agora, não. Ninguém nem tá lembrando, olha isso que eu escutei. Ninguém nem tá lembrando que aqui tem as AVCB, quanto mais você tá vencido. Eu falei, o quê? Fui embora. Falei, não, gente, vamos ficar aqui mesmo, nós estamos regularizados. Então é assim, eu tive um caso recente. Uma empresa de grande porte precisava entrar num condomínio que não tinha um AVCB. Mas o aluguel, sei lá, a localização ali para eles era importante. Eles queriam entrar lá, eles me ligaram. Falaram, olha, o prédio não tem AVCB. O que eu faço? Eu falo, olha, tem 2 saídas. A primeira mais dificultosa, mas a mais acertada é o AVCB. Quem tem que fazer isso não é só você da sala. É o síndico reunir com todo mundo e executar o que falta de incêndio para sair o AVCB. Aquele processo que a gente falou lá desde o início. Até porque é importante esclarecer que o AVCB tá vinculado ao CNPJ, né? CNPJ do condomínio. Isso. Quando você tem uma sala dentro, igual que eu fui procurar lá pra gente alugar, quando você tem uma sala dentro de um prédio, você é só coparticipante daquela edificação. Você é uma fração ideal daquela edificação. Então, esse caso é interessante. Ele falou assim, e agora? Eu preciso do alvará. Será que as pessoas sabem que o alvará, as licenças que é de prefeitura agora estão vinculadas totalmente ao AVCB? Agora, só pegando novamente o gancho no que você falou, que são demandas que chegam lá no escritório, exatamente a situação. O locatário fala, Rodrigo, eu quero agora uma situação, uma ação de resolução de contrato, porque o imóvel não tem o AVCB, não tem essa situação de regularidade, eu não consigo emitir nota fiscal. Então tem muita situação nesse ponto, né? Às vezes tem um contrato de locação a longo prazo, Isso. que o locatário tem que entrar na justiça porque falta um documento, um AVCB, e aí é outro problema que a gente vê no dia a dia, que se repete. Mas, na realidade, faltou até para o locatário, antes mesmo de decidir ali pelo ponto, fazer essa análise preliminar. Ele não fez a análise e acaba que quando ele já tem um contrato firmado ali, fica muito difícil para ele sair do local ou direcionar as demandas dele de outra forma. Então, existe uma saída, só em Belo Horizonte, tá? Sabará, Betim, não tem. O prédio não tem, é o caso desse cliente que eu tô contando. O prédio não tem AVCB, eu preciso do meu ABITS, o que eu faço? Aí quem entra em contato com a gente é sempre a contabilidade. Tão bonitinho eles falando, olha, eu tô aqui com uma dor de cabeça com a prefeitura, nós não temos AVCB. Eu falo, calma, tem uma saída. Qual que é a saída? O prédio não tem AVCB, mas nós podemos liberar um laudo de conformidade. O prédio pode não ter AVCB, mas ele tem um projeto.
certo? Se não tiver um projeto, nós vamos fazer um projeto daquele andar dele ali, daquela sala, chamado PTS, que é o projeto PTSE, Projeto Técnico Simplificado Executivo, que é um projeto que não é levado para o Corpo de Bombeiro aprovar, mas que retrata exatamente as necessidades dos sistemas preventivos naquela sala. Nós estamos falando desse cliente que precisa do alvará e do habite se não tem AVCB no prédio. A gente faz esse projeto, o cliente executa, para cima e ali para baixo não tem nada, mas na sala dele tá tudo certinho, certo? E a gente então emite um laudo de conformidade dos sistemas preventivos e uma RT, dizendo que aquela fração ideal, dentro das normas aplicáveis naquela área ali, está regular. Ele consegue alvará? Consegue. Não é renovável depois de um ano. Aí cai no AVCB, não tem jeito. Tudo vai direcionar pro AVCB, não tem jeito. Vamos dizer assim, um fôlego, né? É um fôlego. Você tem ali 12 meses para poder juntar-se com a comissão de obra do condomínio, cobrar do síndico e chegar no AVCB. Existe essa saída. A maioria das pessoas não conhecem, mas existe e é aceitável pela prefeitura. A prefeitura tem que aceitar, né? Porque senão um monte de empresa fechada. Inviável, Fica inviável. Existe isso, mas o foco no final das contas é o AVCB. AVCB, importantíssimo AVCB. E nós estávamos falando, quando chega a fase de judicializar uma situação dessa, nós temos multas bem expressivas aí, impagáveis, na verdade, né? Pelo condomínio, né? Ainda que todos os condôminos estejam ali empenhados para poder regularizar, às vezes a multa, o valor é tão expressivo que acaba dificultando aí a própria regularização. Mas na realidade só chega nesse ponto porque em algum momento houve uma negligência muito grande do síndico, enfim, da comissão de obras do condomínio, que deixou de tomar as providências, né? Então, assim, é muito importante o síndico, enfim, a pessoa que está à frente do imóvel comercial, residencial, ficar atento do EVCB, porque pode chegar até situação de interdição do local também, né? Aí já entra... É bom o pessoal saber... Olha para lá. O pessoal saber que não adianta ter um projeto... Eu já falei isso numa reportagem, você lembra, Sidney? De uma rádio e televisão. Eu falei a mesma frase e vou repetir. Não adianta ter um projeto aprovado se ele não tiver executado, liberado pelo Corpo de Bombeiro, o alvará emitido. O projeto é só um projeto. Pode ser igual um elétrico hidráulico. Se não tiver com as instalações em dias, não vai valer de nada. E é o Corpo de Bombeiro quem valida essas instalações. Não existe isso. Teve muitos lugares que eu fui, aí você tem... Como é que tá aqui? Tem o AVCB? Tenho. Tá aqui na gaveta o projeto. Pá! Gente, como assim? Tá aqui meu AVCB. Você entendeu? Como que nós estamos com a falta de informação tão aflorada nesse Minas Gerais? Que eu tô focada em Incêndio Brasil, eu trabalho no Brasil todo, mas eu tô muito mais focada aqui, né? A falta de informação é tão grande para pessoas falar, chegar a expressar que o projeto de incêndio já é o AVCB. Sônia, você tocou numa parte, assim, fundamental que a gente vê muito no escritório ali. O condomínio tem o projeto em papel. Certo. Como que isso funciona na prática para a questão da... Porque eu entendo que esse projeto, se ele não for executado, ele está sujeito à alteração à nova legislação, correto? Você sabe que projeto, só se ele tiver... Projeto para ele não servir para execução, só se tiver condomínio. Vamos falar de um condomínio que a maior parte dos clientes é condomínio. A gente pega todo tipo de cliente, indústria. Sim. Nós, né, aqui atuamos com tudo. Mas o foco hoje é em condomínio por conta do síndico, da responsabilidade que eles têm sobre isso. O projeto, ele... Perdi. Não, o Cid estava perguntando se esse projeto ele é válido ou precisa renovar. Eu tô com o projeto só no papel. E passou-se 15 anos disso. Não. É porque ao vivo é assim, eu né? entendi, não, ao gente. Calma, assim. nós somos humanos e eu sou esse tipo de pessoa aqui. Tá sou certo. aqui em qualquer lugar, sou do mesmo jeito. Entendeu? Eu tenho esse projeto, Eu quando entendi o projeto há 15 mas me deu um anos. branco. Não, mas Ninguém é assim. executou. E aí? Como fazer? Se o projeto for anterior a 2010, que é aquela questão que eu falei, que no projeto anterior a essa data não tinha luminária de emergência, sinalização, que é importantíssimo, hoje é a tal da rota de fuga. Aí o projeto precisa ser atualizado, certo? Agora, se o projeto for 2011, 2015, não tem problema. Se não houve mudança de layout ou, importante, a classificação de risco desse projeto, ele é executável, ou seja, o síndico vai contratar, vai instalar exatamente o que está ali, vai chamar o corpo de bombeiro, o bombeiro vai liberar o AVCB. E o que mudaria a classificação de risco? Vamos supor,
Lá no começo a gente falou. Condomínio, o prédio foi entregue. O prédio residencial, vamos focar num prédio residencial, 18 andares. Foi entregue. Aí ocupou lá 50% das pessoas, os moradores, e 2 lojas só. As outras ficaram lá para alugar. Aí liberou a AVCB, certo? Daqui 5 anos vai renovar o AVCB. Se a AVCB é renovável? Não. Por quê? Porque a maioria das lojas já ocupou, ali entrou uma lavanderia, ali entrou um dentista, mudou a classificação. Aí o projeto vai ter que ser atualizado para entrar essa nova classificação. Novas pessoas impacta também na brigada de incêndio. Atividade, né? Atividade comercial impacta direto ou indiretamente na carga de incêndio aplicada naquele projeto, que ele precisa ser alterado ou não. Eu vejo muito, por exemplo, assim, condomínios, né, que tem médicos, né, também tem todo um direcionamento próprio. Classificação, né? É muito importante. Né? Depende da classificação. Comercial e residencial é uma coisa que nunca muda, né? Ali, o que é comercial? Escritórios, essas lojinhas que vendem barbearia, doce, uma coisa barbearia é o cargo de incêndio até 300 megajoules que a gente joga no projeto, que é o cálculo médio. Aí entrou reunião de público, tem uma clínica estética, tem um dentista, mudou completamente. Muda completamente quando tem reunião de público, não. São clínicas que mexem com saúde. Aí você tem que a questão da acessibilidade. Concorda comigo? Com certeza. Você tem ali eu tenho um condomínio que eu tô mexendo ali, que ele entrou e só tinha clínicas de facial, essas coisas que não tem equipamentos. Equipamentos de saúde, respiratório. De repente, o prédio inteiro virou praticamente um hospital. Foi renovar o AVCB, renovou? Mudou a classificação. Não renovou. Aí o que aconteceu? A AVCB ficou de lado, teve que atualizar o projeto para toda a classificação agora com reunião de público e saúde, que é uma das classificações mais complexas, é a que envolve saúde. Sônia, outro problema que a gente vê, por exemplo, assim, um condomínio reclama, olha, mas eu não tenho nada a ver com isso. A minha atividade sempre foi a mesma. Chegou um inquilino novo aqui que mudou, eu não quero participar desse novo projeto. É algo que a gente também vê no nosso dia a dia aí, sabe? Não sei se você já se deparou com a situação, mas um condomínio ou outro sempre reclama. Não, mas veja bem, o alvará, ou melhor dizendo, o AVCB não está renovando porque mudou a atividade, mudou a classificação, mas eu continuo na mesma atividade. Ou seja, quem que alugou para esses inquilinos que tem que arcar. E não é bem assim, né? Porque, na realidade, a taxa condominial, a gente já abordou isso em outros podcast, né? Ele nada mais é do que o rateio de despesas, né? Exatamente. Né? Queria até deixar uma dica aqui, que a maioria das pessoas que alugam seus imóveis dentro de condomínios ou lojas de rua não sabe. No contrato de locação, essa informação é tão importante. No contrato de locação, se não estiver lá escrito no contrato de locação que o seu inquilino precisa arcar com as demandas de incêndio para validação do AVCB, quem tem que arcar é o proprietário. A não ser que você tenha deixado claro para o seu inquilino que ali a responsabilidade é dele, é o proprietário. Mas aí a gente sempre chega no meio termo, tá? Você alugou a sua loja e o inquilino chega em você e fala, olha, eu tô com dificuldade. Aí você fala, Dom, eu só te aluguei a loja. Você vai resolver isso aí com o síndico. Tá errado. Quem tem que resolver isso aí é o proprietário. É por isso que é importante o locador. Dele, né? É importante o locador estar sempre conferindo também o objeto da locação, para qual finalidade que o locatário, o inquilino, pretende exercer ali para, né? Exatamente. Por exemplo, esse prédio que eu falei, que o prédio estava super bem, com a AVCB validado bonitinho. De repente, começou a entrar clínicas estética com intervenções. Uma clínica estética padrão é uma coisa. As que têm intervenções passam a ter a característica de hospital, né? Mudou completamente. Deu um problema tão sério para os proprietários lá, mas eles próprios não conferiram o que seria ocupado aquele espaço deles antes de alugar. Depois Rodrigo, nesse caso, acho que tem 2 questões também para ser abordadas. Primeiro, que é essa questão desse AVCB, ele tem que estar em conformidade com a convenção de condomínio, né? Com as normas que regem essa convenção de condomínio. E saber para que tipo de atividade pode ser alugado, para que tipo de atividade não pode ser alugado. E outra questão também que eu te pergunto, Sônia, a questão de uso de gás em edificação. Nós temos casos ali no escritório de edificação comercial
que não se utiliza gás, mas estão surgindo novas demandas para a área que dá acesso pela rua, que os lojistas estão querendo puxar gás canalizado. Isso mudaria o projeto? Totalmente. Gás é um agente extremamente perigoso e gás altera o projeto de qualquer classificação. Falou em gás, altera. Vamos supor, eu tenho a central de gás que atende 2 lojas. Aí entraram mais 2, vou ampliar o meu total de gás que eu tenho ali para atender mais 2 lojas. Muda o projeto, completamente. E o erro das pessoas, deixo bem claro aqui, é autorizar novas lojas, novos empreendimentos, né? Novos ocupantes ali que vão usar gás, chama lá a empresa fornecedora de gás, amplia a quantidade de gás, não muda no projeto. Qualquer BO que tá ali, perde tudo. Não tem seguradora que... Não é nem questão de seguradora, é Ministério Público, é multas pesadas quando você tem uma inconformidade do projeto aprovado com determinada situação de gás e você amplia isso sem documentar. Documentar é nesse caso, você muda a faixa de risco? Muda a faixa de risco completamente. No projeto de incêndio tem que estar lá. Eu tenho 3 cilindros de 190 gás que dá um total de X. Aumentou mais 2? 4, 5 cilindros que o bombeiro tem que estar ciente. Isso tem que estar aprovado pelo bombeiro. Ele tem que saber. No caso, a intervenção do corpo de bombeiro é levada em consideração o que ele próprio aprovou. Para não penalizar o condomínio nessa hora. Aí cabe ao interessado ou ao condomínio, se for o caso, atualizar o projeto, incluindo essa questão. Exato. A única coisa que não há necessidade de atualizar o projeto é quando você faz essa situação, o contrário. Você tem uma situação de gás e você resolveu desativar. Sim. Entendeu? Sim. Não vai mudar o projeto. Mas a situação que eu tô te falando é o contrário. Não existe gás e querem implantar Não, gás, a gente falou de ampliação. Sim. Ou Sim. quando não tem, muda completamente. Agora, o contrário, a loja saiu, vamos desativar, tirar, aí não tem problema. Não precisa nesse sócio, se a pessoa quiser. Mas não precisa atualizar o projeto quando você tem uma situação que você diminui a carga do gás. E isso reforça o que a gente já havia conversado anteriormente sobre a figura do síndico, né? O síndico ele tem que ser atuante, ele tem que fiscalizar na sua gestão para evitar situações como essa no futuro. Ter um seguro negado, né, por uma alteração do projeto, né? Então o síndico ele tem que ser atuante e infelizmente muitas vezes o síndico ele prefere ser aquela pessoa boa praça e acaba gerando prejuízo, uma responsabilidade civil e criminal muito grande. Para ele, o mal de todos os síndicos, vamos falar de todos, que é de todos, que o síndico quer ser bonzinho demais, Sim. E mal sabe ele, que quando o calo apertar é só ele que vai pagar lá as contas com o Estado, processo civil e criminal contra o síndico. O engraçado é que eu escuto muito assim, o nosso síndico é um amor de pessoa. Aí todo mundo, não, ele não vai fazer isso, não vai fazer aquilo. E na hora que surge lá uma primeira multa, foi o síndico. Ele que não fez nada. Outra questão também... Para ser síndico tem que ser imparcial. Tem que ser. Outra questão também diz respeito à convenção condominial, né? É importante a gente atualizar as convenções do condomínio, colocar as atividades que são permitidas ou não, atento à classificação também do AVCB, para evitar uma alteração dessa classificação, desse risco, e ter uma despesa onerosa aí, né, expressiva para todos os condôminos. Aí o síndico passa de bonzinho para vilão, né? Então é importante... Um segundo para o outro é essa classificação, falando de classificação do síndico. A convenção auxilia o síndico nesse ponto aí, né? Para, como diz, eu tô lavando minhas mãos, não sou eu, é a convenção que tem essa exigência e tal. Então é uma ferramenta que o síndico pode e deve utilizar a seu favor, né? Com certeza. Além da convenção, que aí é mais assunto de vocês que entendem mais de convenção do que eu, a lei também é muito clara quando diz que o síndico não precisa fazer uma assembleia para aprovar demandas de incêndio. Porque tem a ver com segurança pública ali dentro do condomínio. Sabia? Sim, sem dúvida. Porque a maioria fala assim, não, nós vamos fazer a obra, mas nós vamos fazer uma reunião. É só o síndico que precisa decidir, porque é a obrigação dele manter aquelas pessoas seguras. Mas eles não entendem isso e acham que todo mundo tem que concordar. É lógico que tem o bom senso, né? Vou fazer uma obra, que não é uma... A gente já falou aqui que obra de incêndio não é uma obra barata. Vou fazer uma obra, vou chamar ali a minha comissão de obra, vou fazer 3, 4, 10, 50 orçamentos dentro de um determinado prazo, não levar 5 anos. Tem condomínio que tá 5 anos tentando, por conta de
pessoas que se juntam ali numa reunião e falam, não, vamos dar prioridade para outra coisa. O condomínio que está há 5 anos, você está sendo generoso. Tem condomínio que está há 15 anos tentando. Eu peguei recentemente um que estava há 10 anos tentando... essa é um fator importante. 10 anos tentando o AVCB. Por que não saiu? Porque postura da administradora e do síndico chegar e falar assim, para tudo, ninguém faz obra até só AVCB. Quando o bombeiro ia chamado, chegava lá, mudou o segundo andar dele. O bombeiro chega lá, mudou e ficou nisso. Aí nós entramos, por isso que eu valorizo a administradora, porque a administradora vem, ela simplesmente põe limites, aí o negócio anda. Nós chegamos lá junto com a administradora e falamos, olha, mandamos um comunicado, ninguém faz obra, 90 dias a gente entrega esse serviço, se ninguém para com tudo. E deu certo. Mais uma vez aí a gente reforça a importância do síndico, né, uma atuação enérgica, para inclusive multar o condômino que, né, eventualmente... Agiu em desconformidade. Isso, agiu em desconformidade. Se o síndico ou o administrador autuar o condômino, ele está em pleno direito de fazer isso. Sem dúvida, é a ferramenta que o síndico tem aí a favor dele para poder fazer valer a própria lei, né? Isso. Porque, como você falou, ao final, a responsabilidade vem toda para o síndico. Exatamente. E eu creio que o fundamento desse maravilhoso podcast aqui não é apontar o síndico nem nada, é orientá-lo para que ele próprio se preserve das ações futuras, que pode vir por aí. A gente está falando de incêndio não avisa, simplesmente acontece, né? E eu acredito que esse podcast vai abrir muita mente do pessoal. O nosso intuito hoje com relação a esse tema é trazer um esclarecimento para o síndico, para toda a comunidade condominial, da responsabilidade de se ter um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros e quais as consequências de não possuí-lo. Ô Sônia, a gente está caminhando para a reta final aqui, mas eu queria te fazer 2 perguntas, acho que para fechar esse assunto. Qual a validade do AVCB? 5 anos. Anteriormente, antes de 2014, residenciais 5 anos, comerciais 3 anos. Agora unificou 5 anos, comercial e residencial. E aí aquela pergunta que sempre fazem pra gente. Aí para revalidar o AVCB eu tenho que fazer todo esse processo de novo? Não, para revalidar essa também é uma pergunta. Vamos supor, pessoal, tem lá o AVCB e tá vencido, eu preciso renovar o meu AVCB, o que eu faço? Simplesmente entra, não. Da mesma forma que você tirou aquele primeiro AVCB, que o condomínio obteve o primeiro AVCB, com todos os sistemas preventivos operando bonitinho, os sistemas têm que estar da mesma forma. Mas se passaram 5 anos, as luminárias queimaram, as mangueiras de incêndio vencidas, já peguei mangueira de incêndio vencida há 5 anos, porque pro pessoal funciona assim, tirei o AVCB, acabou, tá tudo certo, não preciso fazer mais nada, mas não funciona assim não. Para renovar o AVCB, eu tenho que estar com todos os meus sistemas operando, exatamente como o bombeiro fiscalizou. O bombeiro não faz a vistoria para renovar o AVCB, mas o engenheiro que assinar aquele ART da renovação, ele está dizendo para o Corpo de Bombeiro que todos os sistemas preventivos estão exatamente como o bombeiro fiscalizou há 5 anos atrás. Então, nós temos nosso engenheiro, a gente protege a nossa equipe. Vamos renovar, nós vamos no local, a gente aponta, se tiver faltando uma luminária queimada, a gente fala, não renova, tem que trocar. Por quê? Aleatoriamente, depois de renovado, o bombeiro passa lá e pode caçar o AVCB, pode voltar o AVCB como vencido, embargar. Aí entra tudo de novo, olha, você tem tantos dias para poder regularizar, para validar o AVCB. Essa seria a próxima pergunta. Quais são as consequências da não renovação desse AVCB? A não renovação do AVCB é exatamente a mesma situação de uma edificação sem AVCB. Multa dobrada, o empreendimento pode ser embargado. Primeiro, o Ministério Público, o Corpo de Bombeiro, eles têm sido muito bacanas, porque o bombeiro esgota as suas possibilidades e manda para o Ministério Público. Lá em São Paulo não funciona assim, não. É multa dobrada e aviso de embargo. Já vi lá várias edificações com aqueles muros de concreto na frente, fechado pelo Ministério Público, porque não tinha alvará e já esgotou todas as possibilidades ali, as solicitações, né, do bombeiro, do Ministério, porque ninguém tomou providência. E a gente leva famílias indo embora. A gente leva essa questão para uma assembleia de condomínio e a gente é acusado de terrorista, porque isso não vai acontecer. Não, né? Gente, a maioria das pessoas, quando a gente aborda o assunto, inclusive amanhã tem uma assembleia de condomínio, vai começar 10 horas da noite.
Todo mundo vai chegar do trabalho. Olha você vê, eu tenho prazer no meu trabalho. Todo mundo vai chegar do trabalho, descansar, e eu vou lá com o maior amor do mundo explicar o AVCB. Porque o síndico está com dificuldade de entrar com o assunto que todo mundo está achando que é bobagem. Sim. E não é. Sim. Não é. Sim. Porque o assunto não é abordado. Se eu fosse síndico, eu ia sempre convocar todo mundo para ler as normas. Gente, vamos ler, vamos nos inteirar, ver o que se aplica no nosso condomínio, vamos nos proteger. Que nada mais é do que se proteger. É um grupo ali dentro do condomínio que tem que se proteger. Mas a grande maioria só se atenta para essa questão quando Só você quando tem multa. uma fatalidade ou uma multa no condomínio, Infelizmente, a fatalidade nem quer chegar nesse assunto, mas realmente é uma fatalidade. Eu já vou logo assim, porque o brasileiro, se mexer no bolso dele, ele acorda pra vida. Então, multou, opa, tá acontecendo alguma coisa. Aí que começa. Você sabia? Você acredita que a maioria dos condomínios que a gente aborda porque eles foram multados? Sim. A maioria não vem aleatoriamente. Não é Gente, preventivo, vamos. né? Eles foram autuados de alguma forma. Só depois da autuação, por que não pegou isso antes? Pra evitar até de pagar a multa? Ô, Sônia, e a questão assim das construtoras que você observa assim, quando da entrega do imóvel, elas estão... Hoje melhorou muito. Aqui em Minas Gerais melhorou muito. Hoje a construtora é cuidadosa de entregar o condomínio já com AVCB. Uhum. Só que aí entra naquele ciclo que a gente combinou, né? Que a gente conversou. Entrega com AVCB com edificação com 2 moradores. Daqui 5 anos ele está todo ocupado, um monte de gente. E aí a construtora mantém aquele projeto? Não, tem que atualizar. Volta o processo do zero. Atualizar projeto, atualizar o cálculo de brigada de incêndio. Então, no caso, você recomenda que seja implantado, seja feito o projeto de prevenção e combate a incêndio depois da edificação totalmente ocupada? Não, ela pode fazer ali, mas eu sugiro que na renovação do AVCB, não renove o AVCB da edificação ocupada há 5 anos atrás. Atualiza o projeto. Atualiza o projeto até para você ter uma segurança maior ali no que estiver abrangendo, até de sistemas preventivos. E atualizar o projeto significa passar por toda a fiscalização, uma vistoria. Mas eu escuto muito isso, né? Mas isso, o condomínio não precisa ter o AVCB, mas esse AVCB lá atrás era o condomínio vazio. Isso. Hoje você tem outra situação. É que as pessoas olham dinheiro, eu já olho a questão de pessoas, de proteção, o seguro, isso, eu sou tão apegada nesse negócio de proteção que eu olho para pessoas, eu olho para o condomínio, a gente pega os condomínios, a gente acha que é nosso, né? Pega lá e briga, não, nós temos que proteger o condomínio, vamos responder, vamos fazer isso, e a gente dá assistência mesmo porque é o amor da nossa vida, nosso trabalho. Com certeza, é verdade. A gente trabalha com bastante carinho lá. Você sabe disso? Sim, tenho certeza disso. Bom, Sidney, a gente tem assunto aqui para mais 5 horas de podcast, sem dúvida nenhuma. E esse assunto não se esgota aqui. Quem tiver interesse de mais informações pode postar para a gente comentários, as perguntas, tá? Que a gente vai repassar para a Sônia para a gente dar continuidade a esse papo. Mas acho que a gente já está chegando no final, né? Sim, com certeza. Né? E outra coisa, postem aí embaixo sobre esse assunto. Se quiser uma nova, a gente, né, Sidney, faz um complemento desse podcast aqui e continua o assunto, talvez até respondendo perguntas. O pessoal tenha dúvida. Que nós fizemos perguntas para nós, mas talvez as pessoas tenham perguntas diferentes. Sem nós podemos dar continuidade. Então poste aí pra gente, #VoltaSônia, e a gente tenta fazer um podcast novo com ela. Tá bem, pessoal? Sônia, de novo quero te parabenizar pelo trabalho de excelência que você sempre vem fazendo. Com muito amor. Parabenizar você e toda a equipe também da Incêndio Brasil, que são, assim, das empresas que a gente já trabalhou com questão de projeto de prevenção e combate a incêndio, vocês são, assim, sensacionais. Tá, não tô fazendo. Isso pra mim vale mais que um prêmio Nobel. Não tô fazendo nenhuma apologia se você não fosse uma profissional que você é mesmo. Tão feliz, isso pra mim vale muito. Tá. E assim, muito obrigado por ter participado. A gente tá te dando a nossa caneca aqui de participação. Que linda. Programa, tá bom? Muito feliz, será a minha favorita. Então, pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, pela participação e, de novo, inscreva-se no nosso canal, deixe comentários para que a gente dê seguimento a esse podcast com assuntos que sejam de interesse de vocês. Eu posso agradecer? Sim. Agradecer vocês dois, são profissionais incríveis. Obrigado. E as suas palavras fazem valer cada
passo dado em direção a esse trabalho que a gente executa com tanto amor. Sabe que você melhorou meu ano todinho. Quero agradecer a vocês são excelentes. Vamos falar aqui também dos grandes profissionais que tem aqui na minha frente. Sou grande admiradora de vocês. Eu não, a Incêndio Brasil inteira, em peso. Obrigado, viu? Obrigado, Sônia. Então é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais um episódio do Conde Mob. Agradecemos a sua presença e solicitamos que vocês acompanhem os próximos episódios, pois vem muito tema interessante sobre direito imobiliário condominial. Obrigado pela presença.